Sobre memória ROM, Read Only Memory. Assinale a alternativa correta. Letra A. Pode ser modificada uma vez pelo usuário. Letra B. São usadas em situações em que os dados devem ser mantidos permanentemente e não podem ser corrompidos. Letra C. Pode ser apagada e reutilizada. Letra D. Modificável pelo usuário, pode ser apagada e reprogramada repetidamente. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Acompanha comigo aqui, vamos estudar um pouquinho mais aprofundado sobre a tal memória ROM. Bem, o termo memória ROM, e aí vocês estão enxergando um microchip de memória ROM, ele sugere a ideia de uma memória somente de leitura. Isso porque a sigla ROM, Read Only Memory, significa justamente memória somente de leitura. E se ela é uma memória somente de leitura, é porque ela já vem gravada de fábrica, esse microchip de memória ROM já vem com dados programados dentro desse microchip já gravados de fábrica, e para o usuário, essa memória é somente de leitura. Portanto, o usuário não pode gravar seus dados ou arquivos nesta memória. Ele apenas vai ler os dados que já estão gravados nessa memória, que foram gravados pelo fabricante. Então nós podemos cuidar muito disso aí na prova, sempre lembrar que ela é uma memória somente de leitura para o usuário. Não pode gravar, não pode escrever na memória ROM, pelo menos o usuário não. Quem grava escreve o fabricante, né? Ela é considerada uma memória não volátil. Isso significa que o conteúdo da memória ROM não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, se desligar o computador, tudo que está na memória ROM vai ser mantido, mesmo na ausência do fornecimento de energia elétrica. O que difere de uma outra memória chamada memória RAM, porque a memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. Mas a memória ROM não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica, certo? Vamos lá. Como eu disse, ela é somente de leitura porque o usuário não pode gravar nessa memória. E aí sempre é bom lembrar, e aí reforçando aqui no nosso esqueminha, que quem grava no componente de memória ROM é o fabricante desse componente, não é o usuário. O usuário só faz a leitura. Outro ponto que a prova também sugere, e a gente tem que pensar muito, é que ela é considerada tecnicamente uma memória permanente. Isso significa dizer que os dados permanecem armazenados nessa memória. Não é como a memória RAM, que é uma memória temporária, porque os dados se perdem quando o usuário desliga o computador. A memória ROM é considerada memória permanente, porque os dados permanecem armazenados na memória, mesmo na ausência de energia elétrica, mesmo quando o computador é desligado. E aí nós podemos dar um exemplo de um programa bem famoso que aparece muitas vezes armazenado em memória ROM, que é o chamado BIOS. BIOS significa Basic Input Output System, traduzindo para o português é o sistema básico de entrada e saída, e é um exemplo de um recurso que pode ser armazenado em um microchip de memória ROM. Esse programa chamado BIOS, que pode vir armazenado em microchips de memória ROM, ele serve para dar inicialização ao sistema. Então, BIOS é um bom exemplo de programa armazenado em memória ROM, que serve para inicialização do sistema, lembrando que quem grava esse programa BIOS no microchip de memória ROM é o fabricante, porque para o usuário é somente de leitura. Portanto, nós podemos agora voltar para a questão para descobrir qual a resposta correta, né? Diz assim, letra A, pode ser modificada uma vez pelo usuário. Não, o usuário não pode modificar o conteúdo da memória ROM. Lembra? Ela é a memória somente de leitura. O usuário pode fazer apenas a leitura dos dados, não pode gravar, escrever ou modificar. Errado a letra A. Letra B. São usadas em situações em que os dados devem ser mantidos permanentemente e não podem ser corrompidos. Perfeito, a letra B é exatamente isso. A memória ROM é uma memória permanente e um exemplo disso, de dados que devem ser mantidos permanentemente, é o BIOS, que permite a inicialização do sistema. Então a letra B de Brasil, de fato, é o gabarito e a resposta da questão. Por que não a letra C? Porque diz que pode ser apagada e reutilizada pelo usuário, não, porque para o usuário é somente de leitura, então para o usuário ele não pode apagar, ele só pode ler. A letra D disse modificável pelo usuário, errado, somente leitura, o usuário não pode modificar o conteúdo da memória ROM, pode ser apagada e reprogramada repetidamente, para o usuário não. Quem pode até fazer em alguns tipos de memória ROM apagar e reprogramar de novo é o fabricante do componente, mas para o fabricante ou técnicos em eletrônica, mas para o usuário ela, como disse, somente de leitura. A única resposta certa então aqui de fato a nossa letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta desta questão.